Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos e, importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar, que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito 0800, o nosso matematicamuitofácil.com. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer um pouco de equações fracionárias do segundo grau. Mais uma questão que estaremos resolvendo desse assunto importantíssimo, né? Assunto que vem logo após, né? Quando a gente ensina a equação do segundo grau, o próximo assunto justamente são as equações fracionárias do segundo grau. Vamos lá, gente? A questão diz assim: a menor raiz da equação x sobre x mais 60 é igual a 7 sobre 3x menos 5. Caracteristicamente, né, essa questão é uma questão de equação fracionária do segundo grau. E o que é uma equação fracionária? Uma equação é fracionária, né, no caso do segundo grau, né, ela é fracionária quando tem denominador, né, quando o denominador das frações contém a incógnita. Então a gente percebe que essa equação é fracionária. X mais 60 em denominador, 3x menos 5 em denominador. Perfeito? E será do segundo grau, já que nós já acabaremos resolvendo ela no final, vamos cair, né, na resolução final, numa equação do segundo grau. Então isso aí é uma equação fracionária do segundo grau. Tá bom? Tem aqui 4 itens, vamos descobrir qual deles é o verdadeiro. Ele quer saber a menor das raízes dessa equação, tá bom? Antes de começar a fazer uma equação fracionária, gente, é sempre importante a gente descobrir as restrições. Quais são os valores de x que não podem ser a raiz da equação, né? Não podem ser a solução da equação. Por exemplo, esse x mais 60 não pode ser zero, a matemática não admite o denominador zero, portanto, x mais 60 precisa ser diferente de zero. O mesmo acontecerá com o 3x menos 5, que também precisará ser diferente de zero. Tá certo? Ó, x mais 60 é diferente de zero, isso quer dizer que o x precisa ser diferente de 60. E o 3x menos 5 é diferente de zero, isso quer dizer que o x, eu vou passar o menos 5 para lá, 5, jogo 3 para baixo, né, dividindo, x tem que ser diferente de 5 terços. Isso quer dizer o seguinte: essa equação só é definida, essas frações só são definidas, ou essa equação, né, só é definida para valores diferentes de 60, de menos 60 e de 5 terços. Perfeito? Então, se nós, por acaso, encontrarmos uma das raízes, né, ou as duas raízes, sendo esses valores aqui, esses valores anulam a nossa equação, tornando-a impossível. Tá? Então, se eu encontrar x igual a menos 60, a equação é impossível. Se eu encontrar x igual a 5 terços, a minha equação é impossível. Vamos lá, gente? Só que a gente olha aqui, eu já não vou nem fazer usando os conteúdos, né, os conceitos de equação fracionária do segundo grau, porque eu posso analisar isso aqui também de uma forma diferente, olhando isso aqui e considerando que isso é uma proporção. Não é isso? Ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, x vezes 3x menos 5 é igual a 7 que multiplica x mais 60. Tá claro? Vamos trabalhar? Ah lá, x vezes 3x menos 5 eu terei 3x vezes x, isso dá 3x ao quadrado, menos 5x, tá certo? É igual a quanto? Ó, 7x mais 420. Perfeito? Vamos transformar isso numa equação de segundo grau, aquela fórmula bonitinha. Ah lá, eu vou trazer o 7x, ele vem para o primeiro membro, ó, menos 5x já está. Vem agora menos 7, eu tenho menos 12x, e o 420, que era positivo, vem negativo, menos 420 igual a zero. Eu percebo que todos os três termos desse meu trinômio, né, da minha equação do segundo grau, eles são divisíveis por 3. E para tornar menor, para trabalhar com números menores, eu vou simplificar todos eles por 3, tá bom? 3x2 por 3 dá x2, 12x por 3, isso dá 4x, lembra do menos, menos 4x, e o menos 420 por 3 me leva a menos 140. Tem agora que resolver o quê? Essa equaçãozinha do segundo grau. É por isso que é fracionária do segundo grau, né? Eu vou cair numa equação do segundo grau para resolver. Vamos lembrar a Bhaskara? A fórmula de Bhaskara diz assim, ó, x
é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Tá certo, então? E é importante saber quem é A, quem é B, quem é C. O A é o coeficiente de x2, no caso aqui o A é 1. O B é o coeficiente de x, no caso aqui é menos 4. E o C é o termo independente, né? Aquele que não contém o x, olha lá quanto ele é, menos 140, tá bom? C é menos 140. Vamos partir para baixo, cara? Vamos lá, ó. X é igual a menos. Cuidado com isso, muita gente erra aqui, ó, menos. Eu não tenho cúpula da forma ser negativa e o B também ser negativo. Então eu faço B, né, menos, abre parênteses, coloco menos 4, que é o valor do B, tá certo? Menos 4, mais ou menos quem? Menos 4, que é o valor do B ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, o valor do C, que é menos 140, tudo isso sobre 2 vezes A, o A é 1, 2 vezes 1, tá certo? Vamos trabalhar menos com menos dá mais, então eu terei x é igual a 4, mais ou menos, ó, é por isso que a equação do segundo grau tem sempre duas raízes, ó, eu tenho mais e menos. Eu vou usar uma vez o mais e a outra vez o menos. Cada uma delas eu acharei uma das raízes, tá certo? Menos 4 ao quadrado é 16, mais menos 4 vezes menos 140, menos com menos dá mais 560. Perfeito? Isso tudo sobre 2. E aí ficou fácil. Ó, x é igual a 4, mais ou menos raiz quadrada de 576 sobre 2. Raiz quadrada de 576, a gente abre aquele sorriso, já que 576 é um quadrado perfeito. 576, gente, é 24 vezes 24. Então, a raiz quadrada de 576 é justamente 24. E daqui vão nascer minhas duas raízes. Quem é uma raiz? A primeira raiz seria 4 mais 24 sobre 2. E a outra raiz seria 4 menos 24 sobre 2. Eu desmembrei, né? Eu tenho mais ou menos, tá certo? Eu fiz uma com mais, eu fiz a outra com menos. São as duas raízes da minha equação. E a ordem aqui tanto faz, minha gente. E agora o que é que eu tenho? Ó? 4 mais 24 dá 28 sobre 2 dá 14. 4 menos 24, isso dá menos 20, não é isso? Menos 20 sobre 2 dá menos 10. Então, quais são as duas raízes da minha equação, da minha equação fracionária do segundo grau? Seriam 10, né? E também o qual? Menos 14, quer dizer, ou é 10, ou é 14 ou menos 10. Essas são as nossas duas raízes. Mas só que o problema pergunta qual é a menor raiz da equação. Claro que a menor raiz entre 14 e menos 10 é menor, é aquela que é negativa, né, que possui o sinal negativo. Tá certo então, gente? Tá claro? Qual delas é menor? 14 menos 10, a menor é menos 10, e a minha resposta certa lá, letra C, menos 10, resposta C. Certa, letra C. É claro que se o problema nos pergunta qual é a maior raiz da equação, eu diria que é quem? Seria 14, não é isso? E aí poderia ter uma série de outras perguntas possíveis, né? Ele podia perguntar a diferença entre elas, a diferença entre as raízes, tá certo? E ele podia perguntar a diferença positiva entre as raízes, né? Por exemplo, seria 14 menos menos 10, que daria 24. E qual seria a diferença negativa das raízes? Né? Seria menos 10, menos 14, daria menos 24. Perfeito, então, gente. Menos 10 é a nossa resposta correta, a letra C. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui o meu muito obrigado pela atenção dos amigos, pelo carinho, pelas visualizações de nossas videoaulas. E fica também o convite, claro, para que os amigos visitem o nosso site, o nosso portal, o matematicamuitofácil.com. O endereço está aqui em cima, olha aquele aqui. Está vendo aqui? O nosso site, gente, nosso portal, ele é especializado no ensino fundamental. Então, a parte de aritmética, álgebra, geometria e análise está lá completinha para que você possa pesquisar em mais de 300 páginas. E o importante, o nosso portal é totalmente gratuito e é mesmo, não tem pegadinha não. O nosso portal é totalmente gratuito. Vai lá, visite nosso site que vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para o estudo de vocês. Então você que é um concursante, está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, uma escola técnica, uma escola militar, gente, a dica está dada. Eu tenho a certeza que se o seu concurso consta, né, de programas, de conteúdos do ensino fundamental, o nosso site será muito útil. É o maior portal de matemática do ensino fundamental e gratuito de toda a internet Brasil. Perfeito, gente? É isso aí. Obrigado. Até a nossa próxima